Um bom fim de tarde, início de noite. Gostaria de convidá-los para que possamos fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, buscando sintonia com o nosso anjo de guarda, o nosso mentor individual. Sentindo as energias, a presença desse nosso amigo que nos protege, nos guia e nos ampara. Elevamos os nossos pensamentos até os espíritos protetores da nossa casa espírita. Pedimos a proteção desses mentores amigos que possam estar conosco neste momento. Elevamos os pensamentos ainda mais, buscando a esfera dourada do anjo Ismael, governador espiritual de nossa pátria, do nosso Brasil, a quem agradecemos a oportunidade do nosso nascimento neste solo, do nosso reencarne nesta pátria. Elevamos os pensamentos até esferas ainda mais elevadas e buscamos a nossa mãezinha espiritual Maria de Nazaré, a quem sentimos que nos envolve em seu manto de luz, nos enchendo de harmonia, esperança, de amor, e nos eleva ainda mais a esferas ainda mais elevadas, onde buscamos a presença de nosso Mestre Jesus, a quem também agradecemos pelo Evangelho que nos trouxe, por nos ensinar a amar. E Jesus, nosso irmão maior, nos entrega ao nosso Pai Criador. Este Pai onipresente que está nos corações de cada criatura. Obrigado, meu Pai, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo que ainda iremos realizar. Abençoa, Pai, todos os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa, Pai, a nossa casa espírita e todos os trabalhos que lá se realizam. Que as tuas bênçãos e o teu amor esteja conosco neste momento em que pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho desta tarde, início de noite, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito obrigado pela presença. O tema que eu escolhi hoje, como foi o aniversário da casa, né, comemorado domingo, e foi falado sobre Maria de Nazaré, eu gostaria de falar sobre o pai de Jesus, José.
A base do que eu vou falar está neste livro. O Sublime Pelegrino, psicografia de Hercílio Mais, pelo espírito de Ramatiz. Esse livro foi psicografado na década de 60, depois ficou um tempo sem ser editado mais. Esse aqui eu tinha encontrado na década de 90 em sebo. E curiosamente, assim que eu consegui comprar esse, voltaram a editar. Está sendo editado até hoje e encontra em todas as livrarias, inclusive as virtuais. Esse livro é um livro de perguntas e respostas. Então o médium vai fazendo perguntas ao espírito e o espírito Ramatiz vai respondendo. Tá? E ele tem um capítulo aqui, que é o capítulo 20, exclusivo para falar sobre José. O livro inteiro é de perguntas e respostas, mas não são numeradas as perguntas, tá bom? Eu vou ler só a primeira pergunta aqui e uma parte da resposta, porque ela é muito grande, só para vocês entenderem como é esse livro. É um livro bastante utilizado pela doutrina espírita, tá? Ramatiz é um espírito meio controverso, porque ele deu uma caminhada para o lado do esoterismo, mas os seus 3, 4 primeiros livros são bem interessantes, enquanto ele ainda tem muita afinidade com o espiritismo. Então vamos lá, em seu capítulo 20, José o carpinteiro e seu filho Jesus. Pergunta: qual foi a influência exata de José sobre Jesus e a convivência entre ambos? Resposta de Ramatiz: Jesus, como já dissemos, herdara o porte de José e a beleza de Maria. Quando ele se quedava pensativo numa atitude grave ou para tomar qualquer decisão importante, ainda mais se acentuava o seu perfil heráldico, nobre, o aspecto grave de seu pai. José era um homem serviçal, reservado e conhecido pela sua retidão, firmeza de caráter e ação moral. Além de excessivamente cauteloso nas coisas mais simples, muito atencioso para com a família, embora severo, jamais aceitava qualquer compromisso profissional caso ainda tivesse alguma dúvida em poder cumpri-lo. Enérgico, sóbrio e religioso, mas sem o excitamento fanático ou exagero místico. Manifestava profundo respeito para com os preceitos e regras sagradas do Torá, que é o Antigo Testamento. Era também um terapeuta. Essa é a parte mais importante. Era também um terapeuta externo da coletividade dos essênios, pois atendia os necessitados através de um curandeirismo à base de passes fluídicos e irradiações magnéticas, cujo trabalho, desprovido de qualquer interesse mercenário, foi objeto da atenção de Jesus. Vou ficar por aqui na leitura. Bom, então vamos lá. José, pelos historiadores, pelas mensagens dos espíritos, quando ele
estava nesse período de conhecer Maria, ele estava aí pelos seus 40 anos. Ele era viúvo e tinha filhos. Ele, por ser como é que se diz? Por ele ter vindo da família do rei Davi, descendência, né? Ele era um descendente de Davi, Maria também era. A descendência de Davi se espalhou muito. Ele poderia, como viúvo e descendente de Davi, ir num orfanato e escolher uma das moças que eram órfãs para ser sua esposa. Tá? Havia um orfanato em Jerusalém que era só de meninas. Esse orfanato, consta aqui nesse livro, era conhecido como Orfanato de Sião. Então todas as meninas que viviam lá eram crianças, né? Foram para lá ainda crianças. Então, por ser crianças, meninas, ainda eram virgens. Então eram conhecidas como as Virgens de Sião. Daí também uma possível resposta para ter ficado colado esse nome de Virgem Maria, né? Porque elas eram conhecidas por esse adjetivo virgem e seu nome. José então foi lá para poder escolher uma esposa, se encantando com Maria, por ser muito bela, a tomou como esposa. Nos evangelhos diz que foi uma forma meio mística, né? Que haviam outros pretendentes a Maria. Maria contava ali com seus 14 anos e todos tinham que carregar uma espécie de vara ou cajado, né? E eles fizeram uma súplica a Deus e aquele que tivesse o seu cajado florescido tomaria Maria como esposa. E teria acontecido com o José. Aqui no livro não fala isso, tá? Então José, escolhendo Maria, a desposou. Provavelmente o Carlos falou domingo, né? E para quem não sabe, pode causar alguma surpresa ou até indignação. Foi assim comigo quando eu fiquei sabendo que Maria não era virgem, ou não deu à luz virgem, né? José a desposou como mulher e a engravidou de forma natural. Tá? Para o Espiritismo, isso não tem nenhuma dúvida. Maria era uma mulher comum, José um homem comum, e ambos tiveram relações e Jesus nasceu de uma forma natural. Tá? A história dos evangelhos vocês conhecem, então vou contar exclusivamente a história desse livro. E quem era esse José de aproximadamente 40 anos? Os historiadores já têm por base que José não era pobre, né? Não era um homem rico, mas não era pobre, porque a carpintaria naquela época era semelhante a uma engenharia hoje, né? Então quase tudo era feito de madeira e José, por ser um homem muito inteligente, muito comprometido com o trabalho, então ele tinha bons clientes e até pelas suas viagens, né, que consta que ele vai para o Egito, que ele tinha caravanas. Então ele não era uma pessoa pobre. Aqui fala dele está vinculado aos essênios. Para quem não conhece, o judaísmo era dividido em 4 entidades ou instituições, né, que era
Aqui tinha mais adeptos, os fariseus, né? Tinha os saduceus, que eram maiores no templo, né? Os que tinham mais doutores. Tinham os zelotes, que eram os patriotas, né? Os guerreiros. E tinha os essênios. Mas os essênios só foram conhecidos mesmo e entendidos a partir dos achados do Mar Morto da década de 50, né, onde um beduíno, um pastor beduíno encontrou uma caverna e lá tinha vários jarros, potes lacrados com muitos manuscritos, todos do Antigo Testamento e manuscritos essênios. Então foram descobertas várias cavernas neste local, e essas cavernas eram os mosteiros dos essênios. Tá? Então quem eram os essênios? Eram grupos meio que separados dos judeus. Eles seguiam o judaísmo, o Torá, né, a religião judaica, que era o Velho Testamento, mas eles não viviam entre o povo, né, não, era uma, se fala em seita, né, mas era um grupo fechado. Tinha que ter várias práticas iniciáticas para a pessoa ser aceita. Então, talvez meio parecido com a maçonaria do século passado, né? É um grupo muito fechado. Havia entre os terapeutas os mais cultos e que eram uma espécie de infiltrados no templo. Então tem escritos espíritas psicografados que diz que pai de João Batista era um mestre essênio e também um sacerdote do templo, e que José, pai de Jesus, também era um mestre essênio. Tudo isso são especulações. João Batista é sim um essênio, isso consta nesses achados, né? João Batista era primo de Jesus. A mãe de João era tia de Maria, então elas ficaram grávidas praticamente juntas, né? No Evangelho conta ali que o anjo apareceu a Isabel, anunciando que ela seria a mãe, já idosa. Depois, algum tempinho depois, alguns meses, o anjo aparece a Maria. Então eles praticamente fugiram juntos, né, da perseguição, e foram criados juntos, os dois. Por isso João também o aceita como Messias no batismo de Jesus ali, porque eles já eram conhecidos. João se levantou e no meio do povo, né, como um grande profeta, e ele tinha uma grande quantidade de discípulos. Quando ele vai preso e já percebe pressente a sua morte, ele pede que seus discípulos seguissem Jesus. Então, o fim dos essênios, os essênios terminam com a conversão deles ao cristianismo, e a maioria daqueles que morriam nas arenas romanas eram os essênios. Então eles prepararam o caminho para o cristianismo. Entre os essênios haviam os terapeutas, que é mencionado aqui que José era um terapeuta. Os terapeutas eram um grupo ainda mais avançado dos essênios, eram médiums. Os essênios acreditavam na reencarnação, na mediunidade, nos passes. Então esses terapeutas eram um grupo destacados, né, dos essênios, médiums, e eles trabalhavam com os enfermos.
Então a prática deles era ajudar principalmente os leprosos. Então eles ajudavam na higiene dos leprosos, alimentação. Então eles visitavam esses vales onde haviam essas pessoas enfermas, iam lá levar conforto, fazer passes, medicamentos. Então a origem do nome terapeuta vem desse grupo que auxiliavam as pessoas. Tá? Então consta em obras da literatura espiritualista que José era um mestre essênio. E assim que, e por saber, né, que Jesus era o Messias, já antes dele nascer, pela mediunidade, ele e Maria teriam recebido essa orientação, e levando para os mosteiros essênios, Jesus e João foram testados durante toda a infância, porque João também foi profetizado que ele era o precursor. João era a reencarnação de Elias, que viria a preparar o caminho do Messias. Então todos os dois foram testados, assim como os monges budistas e hindus fazem com crianças quando eles sentem que algum, que eles chamam de nirvana, né, algum espírito dessa envergadura de Jesus vem reencarnar na Terra. Então ele é submetido a vários testes, né, para certificar. Então isso teria acontecido tanto com João quanto com Jesus. E assim que eles foram confirmados, ainda crianças, foram educados, né? E tanto os costumes de Jesus é bem semelhante aos dos essênios. Jesus não teria sido um essênio, apenas educado entre os essênios, e teria alguns costumes, mas não chegou a fazer parte dos essênios. E José, tendo sido um mestre, o educou na forma dos essênios, né, ensinando o bem, o amor ao próximo, ensinando entre aspas, né, Jesus não precisava de nenhum ensinamento. Mas o espírito precisa recordar, né, ter contato com, assim que está encarnado, com os costumes dos encarnados. Existe uma história entre os japoneses que lá na época em que Jesus estava encarnado, havia uma criança no Japão ocidental que fazia coisas espetaculares, que foi chamada de O Menino Sol. Isso é falado aqui nesse livro. Então, aparentemente José o levou para o Japão para conhecer a cultura budista, né, dos hindus. E muita coisa que é dita por Jesus está no budismo, né? Conhecer o fruto, conhecer a árvore pelo seu fruto, tem tanto no conhecimento budista quanto de Sócrates. Uma coisa é certa, o conhecimento real ele é dito em várias culturas, em várias épocas, né? Porque é um conhecimento universal. Então nós conhecemos essas verdades antes de encarnarmos, né? Dependendo do nosso grau de evolução. E quando encarnados, nós vamos, ou esses espíritos, né, mais evoluídos, de esferas muito mais elevadas que a nossa, vão trazendo esses fragmentos de verdades que vão sendo juntadas com o tempo, né? Há os evangelhos apócrifos. Nós seguimos ou conhecemos os cristãos, principalmente católicos e evangélicos, os 4 evangelhos que estão na Bíblia.
Mas existem muitos evangelhos, mais de 100 evangelhos. E depois de encontrar esses escritos nas cavernas dos essênios, em escavações futuras, da, beirando o ano 2000, aí, década de 90, 2000, foram encontradas também outros achados, né, pelos arqueólogos, e foram encontrados diversos evangelhos. E tem um evangelho que eu tinha um livro, eu procurei, eu devo ter emprestado para alguém e não me devolveu. Eu tinha um. Hoje em dia esses evangelhos apócrifos eles estão publicados, né? Então são vários evangelhos em livros e são feitos vários volumes. Eu tinha o primeiro volume. Tinham aproximadamente uns 8 evangelhos e eu lembro de ter lido, se eu não me engano, é o Evangelho do Pseudo Tomé ou do Tomé Dídimo. São 2 evangelhos de Tomé, que conta a história do desencarne de José. Jesus teria ali por volta de 14 anos e José estava muito doente, muito febril, muito quente, e essa história é narrada, né? Que Maria estava muito preocupada. Jesus já fazia algumas coisas impressionantes, né, naquela época. E Jesus chega em casa e Maria pede que ele fique com o pai. E a narração diz que a morte estava no quarto. Nós espíritas entendemos que eram os espíritos que iriam fazer o desligamento de José. E quando Jesus entrou no quarto, eles ficaram assustados. Então nós imaginemos uma equipe de espíritos, né, desencarnados ali, para fazer o desligamento de José, de repente entra Jesus, e eles sabendo quem é Jesus. E os espíritos deveriam enxergar Jesus de outra forma, né, que nós devíamos ver um ser extremamente iluminado. E Jesus então teria sinalizado com o olhar que eles terminassem o trabalho deles, que eles viriam fazer. Então eles fazem um desligamento e recolhem o espírito José. E nesse momento Maria entra no quarto e, tocando José, né, que estava muito febril, percebe que ele já estava frio e achava que Jesus tinha curado José. Na verdade ele tinha desencarnado. Então esse é mais uma história que tem num dos evangelhos que fala a respeito de José, o pai de Jesus. José teria reencarnado posteriormente como Saint Germain, né? Também um mestre aí dos esotéricos. O fato é que José não era um espírito comum, né? Era um espírito elevado, assim como Maria. Ramatiz disse que Maria era muito mais elevada do que José, mas José ainda assim era um espírito de extrema elevação. José ele era um descendente de Davi porque ele trazia essa herança genética de Davi, que segundo Ramatiz eram de corpos perfeitos, né? O que se conhecia de mais saudável entre os seres humanos era a linhagem de Davi. Então é muito provável que a espiritualidade já vinham preparando, né, essa linhagem desde antes de Davi para receber o Espírito Jesus, né? Não era qualquer corpo que tinha condição de receber, tanto que
A gente fica muito triste com a morte de Jesus, né? Tudo que ele passou, mas a verdade é que ele não conseguiria viver muito mais que aquele tempo, né? Ele já tinha sangramentos pelos olhos, pelas unhas, pelos poros, ele suava sangue. O corpo já não estava aguentando mais a potência do Espírito, né? A força do Espírito. Então aquela era um momento de Jesus desencarnar mesmo, e aquela forma foi que ele escolheu para chamar a atenção da humanidade, dos seus seguidores, para testificar, né, o seu conhecimento, o seu ensinamento, tudo aquilo que ele ensinou durante aqueles 3 anos ou mais, né? Anteriormente, provavelmente ele fez algumas coisas que não foram escritas, mas durante todo o seu a sua tarefa pública, ele confirma ali na cruz, né? Não se negando à sua missão, que é desencarnar daquela forma. Então, no livro Paulo Estevo, que conta um pouco, né, do mundo espiritual naquela época, não fala de José, mas certamente José estava ali no momento que Jesus desencarna e no momento que Jesus, depois dos 40 dias, deixa a terra definitivamente, né? Definitivamente ali em espírito, mas ele continua em essência com a sua luminosidade que nos atinge. Então, José era uma figura muito importante, preparada, e era o ser mais indicado para estar ali para receber esse espírito criança, né? Jesus, que encarnou e foi protegido durante toda a infância de Jesus. Também essa explicação para quando José e Maria perdem Jesus, né, lá com os 12 anos, e encontram ele no templo, lá falando com os doutores da lei, né? Ali mostra que Jesus já tinha uma educação, e isso veio de José. Então essa história de José, foi contada a história de Maria, e eu achei por bem contar a história de José na visão espírita, na visão espiritualista. José não é meio que esquecido, né, da religião cristã, mas é um ser de extrema evolução, um grande espírito ligado a nós, aí, à humanidade, a serviço de Jesus. E assim como Maria, ele pode ser considerado também o pai da humanidade, né? Por ter um amor paternal por todos nós. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Tem bastante coisa de José na internet, de espíritas, tá? De Ramatiz também, desse livro Sublime Pelegrino. E tá aí, mais um pouco de conhecimento para que a gente possa entender melhor essa vinda de Jesus até nós. Agradeço a presença de todos, as vibrações, estarem aqui comigo, e vou convidando para as nossas vibrações finais. Então vamos mais uma vez fechando os olhos, nos colocando na condição de doadores, doadores de energias, de pensamentos e sentimentos, transformando essas ações mentais do coração em vibrações. Vibramos por todo o nosso planeta Terra, vibramos por todos os países em guerras, em conflitos, vibramos especialmente
pelos nossos irmãos da Ucrânia, vibramos pelos nossos irmãos da Rússia, os soldados que são obrigados a lutarem. Vibramos pelos presidentes dessas duas nações que possam entrar em acordo, um acordo de paz. Vibramos por todos os outros comandantes que estão reunidos para tomarem decisões em relação a essa guerra, que possam sempre buscar a paz, o amor entre os seres, entre os homens. Vibramos pelo nosso país, pelo nosso povo, vibramos pela nossa casa espírita, pelos trabalhos que lá se realizam, pelos trabalhos que serão realizados hoje. Vibramos por nossos lares, familiares e amigos, nossos vizinhos, e vibramos por nós para que tenhamos cada vez mais força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. E assim pedimos permissão para encerrar com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarno. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos, uma ótima semana, beijo no coração.